Quincas Borba, Machado de Assis. Capítulo 131. Rubião tratou-os com simpatia. Não continuou a defender a gente palha, para não desesperar o major. Pouco depois, despediu-se, prometendo, sem convite, que lá iria jantar um dia destes. Jantar de pobre? Acudiu o major. Se puder avisar, avise. Não quero banquetes. Virei quando me der na cabeça. Despediu-se. Dona Tonica, depois de ir até o patamar, sem chegar à frente por causa dos sapatos, foi à janela para vê-lo sair. Capítulo 132. Logo que Rubião dobrou a esquina da Rua das Manqueiras, Dona Tonica entrou e foi ao pai, que se estendera no canapé, para reler o velho Saint-Clair, das Ilhas ou Os Desterrados da Ilha da Barra. Foi o primeiro romance que conheceu. O exemplar tinha mais de 20 anos. Era toda a biblioteca do pai e da filha. Siqueira abriu o primeiro volume e deitou os olhos ao começo do capítulo 2, que já trazia de cor. Achava-lhe agora um sabor particular por motivo dos seus recentes desgostos. Abre aspas. Enchei bem os vossos copos, exclamou Saint-Clair, e bebamos de uma vez. Eis o brinde que vos proponho. À saúde dos bons e valentes oprimidos, e ao castigo dos seus opressores. Todos acompanharam Saint-Clair, e foi de roda à saúde. Fecha aspas. Sabe de uma coisa, papai? Papai compra amanhã latas de conserva, ervilha, peixe, etc. E ficam guardadas. No dia em que ele aparecer para jantar, põe-se no fogo. É só aquecer. E daremos um jantarzinho melhor. Mas eu só tenho o dinheiro do teu vestido. O meu vestido? Compra-se no mês que vem, ou no outro. Eu espero. Mas não ficou ajustado? Desajusta-se. Eu espero. E se não houver outro do mesmo preço? Há de haver. Eu espero, papai. Capítulo 133. Ainda não disse, porque os capítulos atropelam-se debaixo da perna. Mas aqui está um para dizer que, por aquele tempo, as relações de Rubião tinham crescido em número. Camacho pusera-o em contato com muitos homens políticos. A Comissão das Alagoas com várias senhoras, os bancos e companhias com pessoas do comércio e da praça, os teatros com alguns frequentadores e a Rua do Ouvidor, com toda a gente. Já então era um nome repetido. Conhecia-se o homem. Quando apareciam as barbas e o par de bigodes longos, uma sobrecasaca bem justa, um peito largo, bengala de unicórnio e um andar firme e senhor, dizia-se que era Rubião, um ricaço de Minas. Tinham-lhe feito uma lenda. Diziam-no discípulo de um grande filósofo, que lhe legara imensos bens. 3, 5 mil contos. Estranhavam alguns que ele não tratasse nunca de filosofia, mas a lenda explicava esse silêncio pelo próprio método filosófico do mestre, que consistia em ensinar somente aos homens de boa vontade. Onde estavam esses discípulos? Iam à casa dele todos os dias, alguns 2 vezes, de manhã e de tarde, e assim ficavam definidos os comensais. Não seriam discípulos, mas eram de boa vontade. Roíam fome, à espera, e ouviam calados e risonhos os discursos do anfitrião. Entre os antigos e os novos, houve tal ou qual rivalidade, que os primeiros acentuaram bem, mostrando maior intimidade, dando ordens aos criados, pedindo charutos, indo ao interior, assobiando, etc.
mas o costume os fez suportáveis entre si, e todos acabaram na doce e comum confissão das qualidades do dono da casa. Ao cabo de algum tempo, também os novos lhe deviam dinheiro, ou em espécie, ou em fiança no alfaiate, ou em dosso de letras, que ele pagava às escondidas para não vexar os devedores. Quincas Borba andava ao colo de todos. Davam estalinhos para vê-lo saltar. Alguns chegavam ao beijar-lhe a testa. Um deles, mais hábil, achou modo de o ter à mesa, ao jantar ou almoço, sobre as pernas para lhe dar migalhas de pão. Ah, isso não, protestou Rubião a primeira vez. Que tem? Retorquiu o comensal. Não há pessoas estranhas. Rubião refletiu um instante. Verdade é que está aí dentro de um grande homem, disse ele. O filósofo, o outro Quincas Borba, continuou o convívio, circulando o olhar pelos novatos, para mostrar a intimidade das relações entre ele e Rubião. Mas não largou sozinho a vantagem, porque os outros amigos da mesma era repetiram em coro. É verdade, o filósofo. E Rubião explicou aos novatos a alusão ao filósofo e a razão do nome do cão que todos lhe atribuíam. Quincas Borba, o defunto, foi descrito e narrado como um dos maiores homens do tempo, superior aos seus patrícios, grande filósofo, grande alma, grande amigo. E no fim, depois de algum silêncio, batendo com os dedos na borda da mesa, Rubião exclamou: Eu o faria ministro de Estado. Um dos convivas exclamou sem convicção, por simples ofício: Oh, sem dúvida! Nenhum daqueles homens sabia, entretanto, o sacrifício que lhes fazia o Rubião. Recusava jantares, passeios, interrompia conversações aprazíveis, só para correr à casa e jantar com eles. Um dia achou meio de conciliar tudo. Não estando ele em casa às 6 horas em ponto, os criados deviam pôr o jantar para os amigos. Houve protestos. Não, senhor, esperariam até 7 ou 8 horas. Um jantar sem ele não tinha graça. Mas é que posso não vir, explicou Rubião. Assim se cumpriu. Os convivas ajustaram bem os relógios pelos da casa de Botafogo. Davam 6 horas, todos à mesa. Nos 2 primeiros dias houve tal ou qual hesitação, mas os criados tinham ordens severas. Às vezes, Rubião chegava pouco depois. Eram então risos, ditos, intrigas alegres. Um queria esperar, mas os outros desmentiam o primeiro. Ao contrário, foi este que os arrastou. Tal fome trazia, a ponto que se alguma coisa restava, eram os pratos, e Rubião ria com todos. Capítulo 134. Fazer um capítulo só para dizer que, a princípio, os convivas, ausente o Rubião, fumavam os próprios charutos depois do jantar, parecera frívolo aos frívolos, mas os considerados dirão que alguns interesse haverá nesta circunstância em aparência mínima. De fato, uma noite, um dos mais antigos lembrou-se de ir ao gabinete de Rubião. Lá fora algumas vezes, ali se guardavam as caixas de charutos. Não 4 nem 5, mas 20 e 30 de várias fábricas e tamanhos, muitas abertas. Um criado, o espanhol, acendeu o gás. Os outros convivas seguiram o primeiro, escolheram charutos, e os que ainda não conheciam o gabinete admiraram os móveis bem feitos e bem dispostos. A secretária captou as admirações gerais. Era de ébano, um primor de Itália, obra severa e forte. Uma novidade os esperava. 2 bustos de mármore, postos sobre ela, os 2 Napoleões, o primeiro e o terceiro. Quando veio isto?
Hoje, ao meio-dia, respondeu o criado. 2 bustos magníficos. Ao pé do olhar aquilino do tio, perdia-se no vago o olhar cismático do sobrinho. Contou o criado que o amo, apenas recebidos e colocados os bustos, deixara-se estar grande espaço em admiração. Tão deslembrado do mais, que ele pôde mirá-los também, sem admirá-los. Não me dissem nada, estes dos pícaros, concluiu o criado, fazendo um gesto largo e nobre. Capítulo 135. Rubião protegia largamente as letras. Livros que lhe eram dedicados entravam para o prelo com a garantia de 200 e 300 exemplares. Tinha diplomas e diplomas de sociedades literárias coreográficas, pias, e era juntamente sócio de uma congregação católica e de um grêmio protestante, não se tendo lembrado de um quando lhe falaram do outro. O que fazia era pagar regularmente as mensalidades de ambos. Assinava jornais sem os ler. Um dia, ao pagar o semestre de um, que lhe haviam mandado, é que soube pelo cobrador que era do partido do governo. Mandou o cobrador ao diabo. Capítulo 136. O cobrador não foi ao diabo. Recebeu o preço do semestre. E como possuía a observação natural dos cobradores, resmungou na rua. Ora, aqui está um homem que detesta a folha e paga. Quantos a adoram e não pagam? Capítulo 137. Mas, ó lance da fortuna, ó equidade da natureza, os desperdícios do nosso amigo, se não tinham remédio, tinham compensação. Já o tempo não passava por ele, como por um vadio sem ideias. Rubião, a falta delas, tinha agora imaginação. Outrora vivia antes dos outros que de si. Não achava equilíbrio interior. E o ócio esticava as horas, que não acabavam mais. Tudo ia mudando. Agora a imaginação tendia a pousar um pouco. Sentado na loja do Bernardo, gastava toda uma manhã, sem que o tempo lhe trouxesse fadiga, nem a estreiteza da Rua do Ouvidor lhe tapasse o espaço. Repetiam-se as visões deliciosas, como a das bodas. Entre parênteses, capítulo 81. Em termos a que a grandeza não tirava graça. Houve quem o visse, mais de uma vez, saltar da cadeira e ir até a porta, ver bem pelas costas alguma pessoa que passava. Conhecê-la-ia? Ou seria alguém que casualmente tinha as feições da criatura imaginária que ele estivera mirando? São perguntas demais para um só capítulo. Basta dizer que uma dessas vezes nem passou ninguém. Ele próprio reconheceu a ilusão. Voltou para dentro, comprou uma teteia de bronze para dar à filha do Camacho, que fazia anos, e ia casar em breve. E saiu. Capítulo 138. E Sofia? Interroga impaciente a leitora, tal qual órgão. Et Tartuffe? Aí, amiga minha, a resposta é naturalmente a mesma. Também ela comia bem, dormia largo e fofo. Coisas que, aliás, não impedem que uma pessoa ame quando quer amar. Se esta última reflexão é o motivo secreto da vossa pergunta, deixai que vos diga que sois muito indiscreta e que eu não me quero senão com dissimulados. Repito, comia bem, dormia largo e fofo. Chegara ao fim da comissão das Alagoas, com elogios da imprensa. A Atalaia chamou-lhe o Anjo da Consolação. E não se pense que este nome a alegrou, posto que a lisonjeasse. Ao contrário, resumindo em Sofia toda a ação da caridade, podia mortificar as novas amigas.
e fazer-lhe perder em um dia o trabalho de longos meses. Assim se explica o artigo que a mesma Folha trouxe no número seguinte, nomeando, particularizando e glorificando as outras comissárias. Estrelas de primeira grandeza. Nem todas as relações subsistiram, mas a maior parte delas estavam atadas, e não faltava à nossa dona o talento as tornar definitivas. O marido é que pecava por turbulento excessivo, derramado, dando bem a ver que o cumulavam de favores, que recebia finezas inesperadas e quase imerecidas. Sofia, para emendá-lo, vexava-o com censuras e conselhos, rindo. Você esteve hoje insuportável, parecia um criado. Cristiano, fique mais senhor de si quando tivermos gente de fora. Não se ponha com os olhos fora da cara, saltando de um lado para outro, assim com ar de criança que recebe doce. Ele negava, explicava ou justificava-se. Afinal, concluía que sim, que era preciso não parecer estar abaixo dos obséquios. Cortesia, afabilidade, mais nada. Justo, mas não vás cair no extremo oposto, acudiu Sofia. Não vás ficar casmurro. Palha era então as duas coisas. Casmurro, a princípio, frio, quase desdenhoso. Mas ou a reflexão ou o impulso inconsciente restituía ao nosso homem a animação habitual, e com ela, segundo o momento, a demasia e o estrépito. Sofia é que em verdade corrigia tudo. Observava, imitava. Necessidade e vocação fizeram-lhe adquirir aos poucos o que não trouxera do nascimento nem da fortuna. Aos demais estava naquela idade média em que as mulheres inspiram igual confiança às sinhazinhas de 20 e às sinhás de 40. Algumas morriam por ela. Muitas acumulavam de louvores. Foi assim que a nossa amiga, pouco a pouco, espanou a atmosfera. Cortou as relações antigas, familiares, algumas tão íntimas que dificilmente se poderiam dissolver. Mas a arte de receber sem calor, ouvir sem interesse e despedir-se sem pesar não era das suas menores prendas, e uma por uma se foram indo às pobres criaturas modestas, sem maneiras nem vestidos, amizades de pequena monta, de pagodes caseiros, de hábitos singelos e sem elevação. Com os homens fazia exatamente o que o major contara, quando eles haviam passar de carruagem, que era sua. Entre parênteses, a diferença é que já nem os espreitava para saber se haviam. Acabara a lua de mel da grandeza. Agora torcia os olhos duramente para o outro lado, conjurando de um gesto definitivo o perigo de alguma hesitação. Punha assim os velhos amigos na obrigação de lhe não tirarem o chapéu.